Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre a carioquização do Brasil. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Muito bem, Alexandre. Nós hoje vamos falar de um tema cuja pauta está desde quando, Alexandre? Rapaz, desde sempre. Estava no meu coração desde e eu nem sabia. Pois é, então. Isso aí tá na primeira leva da lista, não tava, Alexandre? Tava, acho que sim, opa, hein? Sim. Pois é. E aí a gente fala, não fala. Olha, e depois Pedro, de toda essa sequência... Tá na pauta desde quando você citou o da Empoli. Teve sério? Um programa lá mas o da Empoli... Você citou o Juliano da Empoli e eu fui procurar e achei o texto. Mas essa da carioquização tá na primeira leva de lista, não tá não? E eu citei da Empoli não faz muito tempo, não. O da Empoli fez parte da minha pesquisa de mestrado, hein? Então... Eu acho que você resgatou esse tema com o da Empoli. É capaz. Sim, porque eu lembro desse tema. Eu, assim, não tô querendo dizer o que você pensa ou não, né? Mas eu lembro desse tema já há mais tempo aí, mais presente, não é? Agora, bom, quem plantou a ideia na cabeça de quem? Não sabemos. Quem foi? Inception. Nesse mesmo momento, tá tocando até quem? A Edith Piaf, não é? Je ne regrette rien. Ou, como diz o Sérgio Miro, já na regrette de rien, a Edith Piaf, não é? Edith Piaf, a piazinha do prédio. Bom, para começo de conversa, nós não estamos aqui para ofender, né, os fluminenses, não estamos aqui para ofender aqueles que nasceram no Rio de Janeiro ou que têm amor, apreço ao Rio de Janeiro. O que nós muito queremos falar contrário. É de um... Exato. O que a gente está querendo falar é de um fenômeno que acontece no Brasil e que envolve, por um acaso, o Rio de Janeiro, mas não é a intenção nossa, em nenhum momento, falar mal do Rio ou qualquer outra coisa parecida. Afinal de contas, o Rio de Janeiro continua lindo. Não é isso, Alexandre? Contra tudo e contra todos continua lindo. Contra tudo e contra todos, né? Contra aqueles que destroem e lapidam o Rio de Janeiro, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente no programa, não sem antes o jogo, não é isso, Alexandre? O jogo é meu. E aí, certo. Lógico, nós vamos a um teste do BuzzFeed. Eu já te mandei aí para o seu canal. Isso. Qual expressão carioca é você? É isso, não é? Um bom teste do BuzzFeed para ajudar. Para matar a saudade. Rafael, exatamente. É do Rafael Capanema. Então a gente começa aqui, não é, com um quadro perguntando, escolha uma vista. Olha. E aqui a gente tem uma vista azulada, não é, com o Cristo Redentor ao meio. Depois uma vista fundo. Mais limpa, mais ao fundo, exato. Depois uma vista limpa da Baía de Guanabara, né, com o Cristo abençoando. Uma outra da praia, não sei nem que praia é essa. Tá com cara de Copacabana, com esse tanto de prédio. Pode ser. Pode ser o Balneário Camboriú também, né? E, por fim, o morro, né? Acho que é o Pão de Açúcar, não é? Pão de Açúcar. Então escolha um aí. Eu vou escolher essa que tem o Cristo Redentor, achei bonita. Eu vou pegar essa do Pão de Açúcar aqui, porque pão e açúcar são coisas que combinam. É bom. Escolha uma palavra ou uma expressão. Aí, fala aí, Alexandre. Porra, coé, já é. Coé, eu acho muito show de bola. Aí, porque quando o carioca fala aí, dá uma prolonga e é um encontro vocálico que se transforma num emaranhado de significados. Então, aí, tem até aquela música, meu primo. A gente já tocou essa música já, né? Deve ter já tocado. Tocou Pedro Luiz e a Parede. Abraço. Bom pra né? caramba. É bom. Não só pelo nome, mas é porque é bom mesmo, né? Escolha uma música do Tom Jobim sobre o Rio de Janeiro. Você sabe, Alexandre, que eu costumo chamar o Tom Jobim de João Tubim. João Tubim. Eu conheci uma pessoa que falou, tocou a música Águas de Março, o cara, isso aí é o quê? É o João Tubim, né? Eu falei, pô, cara, João Tubim é muito mais legal que Tom Jobim, seja sincero. Olha, se eu fosse artista, se eu fosse começar uma carreira artística hoje, eu ia me chamar João Tobim. Não é? Tubim, eu acho que é até mais legal do que Tobim.
Também. E, eu vou de... Cara, tá difícil essas músicas aqui, hein? Eu vou de Samba do Avião. Eu vou de Corcovado. Eu vou de Samba do Avião. Corcovado. Vamos lá, escolha um verso musical sobre o Rio, Alexandre. Cidade maravilhosa. Tem essa? Nem tem essa, é a outra. Não tem. Não tem. Tava confundindo. Tem. Cidade Maravilha, Purgatório da Beleza e do Caos. O Rio de Janeiro continua lindo. Exato. Ou Quase arromba a retina de quem vê. Não sei essa. Ou Do Leme ao Pontal, não há nada igual. Vai. Eu vou de Tim. Você falou do Tom, eu vou de Tim. Então eu também vou, porque essa música é muito legal, né, cara? E Tim é gênio, né, cara? É gênio, e essa música é sensacional, né? Tomo guaraná, suco de caju e goiabada para sobremesa. A larica era total, né, velho? Vamos lá, escolha um time. Escolha um time, caraca. Eu já tenho. Você já tem o seu? Já. Eu vou de Botafogo. Então, eu vou de Ameriquinha, porque certo. Eu tinha um CDzinho da revista Placar, lá nos anos 90, em que artistas brasileiros gravaram os hinos do futebol. E você sabe que os hinos do futebol do Rio, todos foram compostos pelo Lamartine Babo, né? Ele compôs todos os hinos, sim. E por isso que eles são bonitos, têm melodias bonitas. Os hinos do Rio são belíssimos, os times. Mas o mais bonito de todos era o cantado pelo Tim Maia, que é o Hei de torcer, 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 hei de torcer até morrer, pois a torcida americana é toda assim, a começar por mim, a cor do pavilhão é a cor do nosso coração, que é o hino do América cantado pelo Tim Maia, então eu vou de Ameriquinha. Campeões de 13, 16 e 20, lá. Temos muitas glórias, surgirão. E eu vou de Botafogo por quê? Porque Botafogo é um nome bonito. Agora Botafogo. Eu não sei por que o símbolo do, né, o escudo do Botafogo não é vermelho com umas chamas. Eu acho errado isso, ou fósforo. Né? Mas eu respeito. Foguinho, né? Put fire. Put fire. Vamos lá, Alexandre, escolha uma cidade menos bonita que o Rio. Barcelona, Miami, Acapulco ou Cidade do Cabo? Cidade do Cabo. Menos bonita que o Rio? É. Eu acho Miami porque mais bonita que o Rio não tem, né? Então... Não tem. Não, e Miami de todas é a mais cafona de certo. Todas. Onde tem brasileiro rico, eu acho cafona. Então vamos lá, Miami. Eu vou de Acapulco porque mexe com a nossa infância. Mexe. Tá certo. Qual o teu resultado, Alexandre? O meu resultado é olha só. Olha só. Eu era carioca e não sabia, porque quantas vezes eu já falei olha só nesse podcast? Adivinha o meu, bolado. Eu também. Quantas vezes eu fico bolado com as coisas, não é? Então, deu certo, eu sou o bolado. Eu sou o bolado. Eu sou carioca e não sabia. Aí. Vamos pro tema, Alexandre. Bora. Vou tentar explicar o que entendo por brasilianização. É óbvio que não se trata de um fenômeno como a americanização do mundo, que foi resultado da influência direta dos Estados Unidos e da cultura americana sobre os demais países. Não afirmei que o resto do mundo olhe para o Brasil para imitá-lo, ainda que ocorram modismos, coisas que vêm do Brasil e têm certa capacidade epidêmica de se inserir na cultura pop global, por exemplo. Mas não se trata disso, e sim de outro fenômeno. Na minha opinião, o Brasil é uma excelente metáfora, um espelho alegórico de muitas tendências visíveis, um pouco em toda parte, e que são associadas à pós-modernidade. Muito bem, você acabou de ouvir aí um trecho do Giuliano da Empoli
E Giuliano da Empoli vai ajudando a gente a entender um pouco sobre este tema de hoje, sobre a carioquização do mundo, porque o da Empoli, primeiro, foi um cara que, na Itália, conseguiu esquematizar ou escrever um pouco a manipulação das redes sociais e como ela funcionou, a máquina que engendrou toda essa manipulação, e mais tarde como essa máquina ela foi utilizada nos Estados Unidos e consequentemente no Brasil. A obra em referência é Os Engenheiros do Caos. Aqui no Brasil ela foi publicada pela editora Vestígio, não é? O da Empoli tem todo esse estudo bem aprimorado dessas questões, e é curioso como, de repente, ele usou o Brasil como exemplo, e nesse trecho você ouviu aí um pouco daquilo que ele escreveu, um artigo, de como o pensamento dele desembocou agora no Brasil. Agora... Ou como o Brasil é uma representação disso, não é, Alexandre? Agora, eu gosto desse texto do da Empoli, né? No caso aqui, eu... garimpei como se fosse um artigo de uma revista aí de uma certa faculdade que ele fala da sociedade do espetáculo e a brasilianização do mundo. Por quê, Pedro? Eu acho o pensamento dele pertinente, acho que ele erra bem pouco, mas é muita audácia, né? Se ele fosse falar da romanização do mundo, eu acho que ele tinha mais moral pra falar, mas quando o cara fala da brasilianização do mundo, sendo romano ou italiano, ele já tem pelo menos uns 70% de chance de errar. de então, cometer Alexandre, generalizações. Mas no Engenheiro do Caos, não de maneira aberta, mas isso fica muito implícito, de que esses projetos gestados na Itália, com o ex-diretor da Olivetti, o Partido 5 Estrelas, e essas eleições populistas aí na Itália, não é? De que tudo isso, na verdade, se espalhou para o mundo. Sim. Então ele fala de uma certa romanização, sim, não é? Implicitamente, lógico. Mas depois ele tem bastante coragem em usar esse termo para falar em específico do Brasil. Isso eu achei bem interessante. Sim. Achei interessante também quem ele cita, né? Ele cita aí alguns autores que eu usei na minha dissertação, e eu fiquei feliz de ver que ele usou bastante, não é? Essa galera aí, como por exemplo, ele usou aí o Maffesoli, não é? O Maffesoli Boers. Maffesoli, bom, eu falava Maffesoli, né? Tá bom. Risoli, você que mora... faz. Risoli, bom, quem morou na Itália foi você, não é? Mas assim, é bem interessante que ele cita, e há então uma confluência de autores, isso me deixa bem feliz, né? Não, mas então, eu gosto da provocação, tanto que ele fala em brasilianização, e eu propus aqui pra gente falar sobre a carioquização, né? Porque carioca não somos, então a gente tá se metendo a besta aqui também, de falar do que a gente não conhece a fundo, um pouco imitando, inclusive, o da Empoli. Como a gente vem fazendo há mais de 170 programas, né, perfeitamente. Isso aí. É esse o espírito da coisa. Olha, pois é. Como o Alexandre já estabeleceu esse que é o modus operandi de uma conversa, eu acho que falar da carioquização do mundo, a gente precisa primeiro falar da semântica da palavra carioca, não é, Alexandre? Sim. E, lógico, carioca, há uma série aí de explicações, há uma explicação que puxa de uma palavra popular, há quem fala que tem origem aí nas línguas indígenas, carioca. Mas, afinal de contas, Alexandre, carioca é só a chamada Casa do Branco, carioca? Então, quando você vai procurar da onde vem a palavra, a, digamos, explicação mais comum é essa, de que cari significaria branco e oca, casa do branco. Só que aí, quando você vai ver, a ideia de carioca já existia antes do branco chegar, que
já existia o Rio Carioca e que muito provavelmente onde hoje é a cidade e onde passa o rio é Carioca, né? Engraçado você pensar num Rio Carioca, Rio de Janeiro, né? As coisas se confundem. Existia uma tribo Carijó. E muito provavelmente era Carijó-Oca, né? Era a casa do Carijó. E aí nessa de encurtar, provavelmente se tornou casa Carioca, né? Carioca. Só que aí, quando você pensa nessa ideia da Casa do Branco como explicação, e uma explicação falsa, nos dá bem a ideia do que é o Brasil, né? Que era a casa do indígena, e o branco chegou e falou, não, agora aqui é a minha casa, né? Então essa apropriação do lugar, apropriação da cultura, essa apropriação do espaço é bem a cara do que constitui o Brasil e que de alguma maneira está aí nesse a gente pode chamar de gentílico. Carioca é um gentílico porque determina quem nasce num lugar? Eu acho que sim, não é? Não tem como separar aquele que nasceu no Rio de Janeiro da alcunha de carioca, embora se fala que é o Fluminense, na verdade, não por causa do time, né? O Fluminense é o que nasce no estado, né? É bom, sim. É como o paulistano aqui para nós que moramos em São Paulo, né? Exatamente. Mas do mesmo jeito que aqui em São Paulo, paulista é todo mundo que nasce em São Paulo, no fim das contas, não é? No estado, fica uma alcunha de alguém que é do estado. O carioca também acaba recebendo não é uma pecha, né? Porque não é nada negativo, mas acaba recebendo esse carimbo, não é? Mas eu acho interessante isso, esse Casa do Branco, que primeiro pode ter, não é, uma origem ali nos povos indígenas e tudo, e como na verdade ela vira exatamente isso, uma apropriação daqueles que são os colonizadores. Aqui é a Casa do Branco, né? E o mundo tá se tornando a Casa do Branco, né? Curiosamente, né? Se a gente vai olhar assim, a gente tá falando de Brasil ou vai falar de mundo, né? Então quando a gente fala Brasil ou mundo, a gente usa a mesma referência e usa aí os fenômenos observados no Rio de Janeiro, não é? Ora, você quer mais Casa do Branco do que o Brasil, não é? Uma nação cuja presença de negros é extremamente superior e que você não tem negros na representatividade, por exemplo, do poder executivo, não é? Qual foi o presidente negro que o Brasil teve? Bom, o Brasil já teve uma presidenta mulher, não é? As mulheres são superiores. Mas olha a participação de negros dentro do poder executivo, olha a quantidade de negros, por exemplo, dentro do poder legislativo, olha a CPI da Covid. Quantos negros morreram? O número de negros é infinitamente superior. Mas as maiores baixas de trabalho aconteceram entre motoristas de ônibus, gente que está aí na lida do Brasil que não pode parar, não é? Não é o dono de escritório que mais morreu, nem quem trabalha em escritório. São motoristas de ônibus, cobradores, não é? Gente que está ali na lida todo dia. Olha a cor da maioria desses trabalhadores e olha quem está representando ou defendendo as dores na CPI da Covid. Então, assim, o Brasil virou uma casa de brancos, de verdade, não é? Uma casa de brancos que nega aos outros que não são brancos ou são quase pretos de tão pobres e são tratados como pobres e pretos de tão pobres que são. Ora, ali você consegue observar que o Brasil ou o mundo se tornou uma grande carioca, né? E aí quando você pensa no resto do mundo, né, nos grandes centros urbanos, é sempre essa tentativa de reproduzir aquilo que era a Europa. E desde a colonização, né, se você pensar na África do Sul, se você pensar hoje em Abu Dhabi, é sempre uma reprodução de uma sociedade ocidental, mas não para aqueles que estão que são nativos dali, mas para alguns, para poucos. Se você pensar também hoje no conflito entre Israel e Palestina, né, quem são os israelenses hoje e quem são os palestinos? Os palestinos eram os que estavam na terra, né? Os israelenses eram os que voltaram, que não
nunca estiveram, né? Talvez os antepassados lá atrás estiveram ali. Lá atrás, rapaz, século II. Né? Pois é, exatamente. E aí você tem essa ocupação do espaço que é uma tentativa de branqueamento, mesmo quando você não é branco, porque você está reproduzindo o esquema colonizador, né? Que isso que é interessante quando você pensa numa carioquização do mundo, que ao mesmo tempo que chega esse povo com uma sanha de dominar tudo, você tem uma resistência pela sobrevivência, né? E me parece que os moradores no Rio de Janeiro, sejam indígenas, sejam depois os afrodescendentes, eles são mestres nisso. Por mais que falem, olha, aqui é a casa do branco, sai daqui que é a casa do branco, eles vão com a sua vida dizendo, pera, é do branco, mas não é só do branco, porque eu também tô na aqui. Cidade, né? Eu tô aqui. Sim. E daqui ninguém me tira. Esse fenômeno é bem presente quando a gente vê aí... Bom, agora eu vou falar daquilo que sei pouco, que é a topografia do Rio de Janeiro, mas eu sempre ouço falar da galera que sai dos morros no final de semana e vai ali pras praias, e geralmente pras praias que são aí, sei lá, bem frequentadas ou qualquer coisa que o valha, e como essas pessoas são maltratadas ou são mal vistas. E a gente vê uma série de relatos. Mas, ora, a cidade é de todos, não é? Você não vai negar a esse povo. E outra, né? Por mais que não sejam esses povos agora, não é? Os que foram trazidos do continente africano, ainda assim, se existem negros no Brasil, não foi por causa de uma migração, foi por causa de uma escravidão, de um tráfico, de um sequestro, de um crime. Compulsório. Compulsório. Os negros que existem no Brasil são vítimas de um crime. E nesse sentido, não é? O Rio de Janeiro, que tem toda essa grande presença, essa massa de homens e mulheres negros e que não estão nos lugares dos ricos, ora, esses aí, às vezes querem ocupar a cidade carioca, o lugar que é deles, é de todos, e são segregados também nessa situação, porque acabam sendo segregados na chamada luta de classe, não é isso, Alexandre? Porque, no fim, os ricos não deixam os pobres terem acesso às coisas. Não é? E há hoje quem relegue os pobres, relega nas favelas, e se não é o tráfico que relega, agora são as milícias que assim também o fazem, né? Então, essa ideia, né, de que assim que você estabeleceu a luta de classes, você se colocaria então, né, numa posição de vencer a luta de classes, ela não se dá só do lado do trabalhador, né? Está do lado, também acontece, de quem está do lado da elite. E aí, Pedro, eu proponho a seguinte figura de linguagem. Quando se propõe de que nós vivemos, enquanto humanidade, a luta de classes, nós estávamos na seguinte posição. Nós, pobres, trabalhadores, né, estávamos no chão, sendo socados, e a elite estava com o punho cerrado, batendo na nossa cara. E aí, quando falaram assim, olha, isso daí é luta de classes, tem um momento, uma linha tênue que os que estão em cima, eles começam a dar porrada. É luta de classes? Então eu não vou deixar você se erguer, não vou deixar você agora desferir um outro golpe em cima de mim, né? E quando isso se dá no Brasil, né? Se você pensar que não houve uma Revolução Brasileira como houve a Revolução Americana, a francesa, a russa, né? Se dá exatamente quando uma corte europeia desembarca no Brasil, né? E o Brasil se torna, então, o vice-reino de Portugal, né? O vice-reino do Brasil, que cedia agora a corte de uma das nações mais influentes na época do mundo, né? Então, a partir daí, e eles aportam e vão se instalar no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro agora tem que se tornar, então, uma corte, tem que se tornar uma cidade
cidade tão importante, tão imponente como Paris, porque um rei está morando ali. E aí, a partir desse momento, para o Brasil, mais do que em qualquer outro lugar do mundo, talvez, você tem menos chances de uma revolução acontecer, porque a elite está muito atenta para que não haja revolução nenhuma. Eu penso que, assim, eu não sou marxista, muito pelo contrário. Mas existe a luta de classes. Me espanta muito quando as pessoas ficam bravas quando se fala de luta de classes, não é? Eu gosto de consciência de classe. Eu gosto de que haja esse termo, de que haja essa ideia, de que haja essa percepção. Mas não há luta de classes, porque a classe que está no alto, ela tem uma mão muito mais pesada e ela não deixa a luta acontecer. Você entende o que eu estou dizendo? E é o exemplo claro daquilo que o próprio Alexandre acabou de dizer. Não é? Você transfere a corte toda para cá, você vem com a mão pesada, e como é que você vai se rebelar contra isso? Sendo que está todo mundo aqui, sendo que o rei está aqui, a corte está aqui, não é? Então, o melhor jeito de você acabar com a luta de classes é você não deixar a classe, primeiro, perceber a sua consciência, e aí isso acontece muito. O pobre de direita, por exemplo, é um exemplo claro disso, não é? O cara que defende a vidraça, o cara que vê o irmão tomar uma bala de borracha no olho, mas fala, pelo menos não quebrou uma vidraça, pelo menos não fez o dano no patrimônio público. Isso é você não dar à pessoa a consciência da classe que ela faz parte. E aí, não precisa ter luta. A batalha já tá ganha. Você entende o que eu tô dizendo? Sim. Foi o que aconteceu aqui. Aí vocês vão se rebelar contra o quê? O rei está aqui. Sim. Vocês o rei agora... está aqui, a corte está aqui. Vocês têm todas as possibilidades agora de se tornarem o lugar mais evoluído do planeta, né? Porque já tem a exuberância natural e agora ainda tem mais de 60 mil livros que chegaram junto com El Rei. Olha, eu acho, Alexandre, que a gente podia dar uma paradinha e a gente já volta. Vamos tomar uma cachaçinha, seu papa. Todo mundo devia nessa história se ligar, porque tem muito amigo que vai pro baile dançar. Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá e entender o sentido quando o DJ detonar. Solta o rap, DJ! Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. É só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Era um domingo de sol, ele saiu de manhã pra jogar seu futebol. Deu uma rosa pra irmã, deu um beijo das crianças, prometeu não demorar. Falou pra sua esposa que ia vir pra almoçar. Mas era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. É só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Era trabalhador, pegava o trem lotado, tinha boa vizinhança, era considerado e todo mundo dizia que era um cara maneiro. Outros o criticavam porque ele era funkeiro. O funk não é modismo, é uma necessidade, é pra calar os gemidos que existem nessa cidade. Todo mundo devia nessa história se ligar, porque tem muito amigo que vai pro baile dançar. Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá e entender o sentido quando o DJ detonar. E era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. É só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. E anoitecia, ele se preparava, é pra curtir o seu baile que em suas veias rolava. Foi com a melhor camisa, tênis que comprou suado, e bem antes da hora ele já estava arrumado. Se reuniu com a galera, pegou o bonde lotado, os seus olhos brilhavam, ele estava animado. Sua alegria era tanta ao ver que tinha chegado. Foi o primeiro a descer e por alguns foi saudado. Mas naquela triste esquina um sujeito apareceu, com a cara amarrada, sua alma estava
sua família ele não irá dormir, porque era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. É só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Com aquela triste esquina, o sujeito apareceu, com a cara amarrada, sua homem estava umbreu. Carregava um ferro em uma de suas mãos, apertou o gatilho sem dar qualquer explicação. E o pobre do nosso amigo que foi pro baile curtir, hoje com sua família ele não irá dormir, porque era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. É só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. É só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro. E no programa de hoje, nós estamos falando sobre a carioquização do mundo. Consequentemente, sobre a carioquização do Brasil. Por quê, Pedro? Na minha concepção, e a gente já trocou essa ideia mais de uma vez, a gente pode perceber que o Brasil tá pelo menos aí uns 2 anos atrás do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tá uns 2 anos no futuro, né? Porque às vezes você vê as coisas acontecendo lá, né? Na cidade maravilhosa, e depois repercutindo, também acontecendo no resto do Brasil. E por aí estão falando que está acontecendo uma brasileirização do mundo. Então, é uma carioquização do mundo, fatalmente. E eu acho que a gente poderia seguir a partir daqui, Alexandre, naquilo que talvez seja um dos maiores dramas do Rio de Janeiro, que é essa essa discrepância entre aquilo que é a composição da cidade bonita, mostrada nas novelas da Rede Globo, e a realidade pungente, não é, verdadeira, existente dentro do Rio de Janeiro, que é o fenômeno das favelas e é o fenômeno ali dos bairros ricos, dos bairros chiques, não é? Que é justamente a questão da favelização. Há uma série de pessoas que dizem que o mundo está vivendo esse fenômeno da favelização. Pois é. Isso é fato. O que deixa muito evidente é a compra das vacinas de Covid, não é? Nós somos brasileiros e a gente está brigando dentro de um campo. Aqui falta a vacina. É sacanagem mesmo. O que está acontecendo no Brasil é irresponsabilidade, não é? Mas há países que sequer têm o dinheiro para comprar. Há países que sequer têm a possibilidade de se resolver para comprar vacinas, não é? Esse é o fenômeno da favelização. O Tedros Adhanom, não é, lá da OMS, falava isso. Quando chegar a época da vacinação, essa pandemia vai revelar a pobreza e a precarização do mundo, a discrepância do mundo. Tá aí o que está acontecendo, não é? A gente que teria condições de comprar, não compramos por irresponsabilidade do governo, ou por responsabilidade do governo não compramos, mas há países que estão mendigando vacinas. Né? Ou isso pela mostra sacanagem esse fenômeno mesmo do governo. Sim, isso é sacanagem, não é? E há países que não têm dinheiro, não têm sequer condições de acesso a vacinas. E a gente talvez não perceba isso, mas esse é um fenômeno da favelização, não é, Alexandre? Cara, quando você pensa em sacanagem, né, a sacanagem de hoje, e como surge esse fenômeno das favelas também, se diz que a primeira favela do Brasil surge no Rio de Janeiro, e se diz que exatamente quando você fala para os negros, vocês não são mais escravos, mas também vocês não vão ter direito nem a trabalho e não vão ter direito também a teto, né? E se empurra então os negros para fora da cidade, só que os negros, a gente pode dizer até por uma
tentativa de quilombalização urbana fundam as favelas, porque falam, olha, a gente não pode arredar o pé. Então, se você pensar em termos de geografia do Rio, você tem o mar e você tem a serra, né? Então, assim, não tem muito como a coisa crescer e não tem muito pra onde correr também, né? Então, esse fenômeno do pobre que vai ficando ali e algo que era precário, que talvez deveria ser até provisório, vai se tornando permanente, né? É, de alguma maneira, também um outro lado da favelização. Essa coisa, Pedro, de nós termos um governo que tá torcendo para que a gente morra e a gente fala assim, não, a gente não vai morrer não, a gente vai ficando por aqui de um jeito ou de outro, vamos enfrentar seja essa epidemia, seja esse desgoverno. É um ato de resistência muito grande, ainda que muitos estão morrendo. Eu penso, Alexandre, que não é aqui a banalização do mal, a gente já falou sobre isso, não é? Num programa, mas eu acho que é o habituar-se com essa vida merda, entende? É aquilo, eu acho que essa questão topográfica que você falou do Rio de Janeiro, eu nunca tinha pensado nisso, não é? Você ou vai pro mar, ou você vai pra serra. Como o mar é inabitável, o pobre acaba fazendo o quê? Subindo os morros, porque não tem outro espaço para ele habitar, ou não lhe é permitido habitar em outros espaços. E aí, você se habitua a uma vida que é insalubre, cara. Sim. Assim, eu já trabalhei em favela, o Alexandre também, a gente já morou em favela. Há lugares na favela, bom, no Heliópolis é Morumbi, perto de outras favelas, por exemplo, dentro de São Paulo, perto de alguns lugares da favela da Vila Prudente, ou lá em São Mateus, onde o Alexandre trabalhou também, não é? O Heliópolis é o Morumbi das favelas, se você for comparar. Mas há lugares que são extremamente insalubres, e o que dói no coração é que as pessoas se habituam com isso, não é? Se habituam com uma casa sem iluminação, com uma casa sem ventilação, se habituam com a repressão diária e silenciosa que às vezes existe, tanto por parte do Estado, tanto por parte do crime. Ou seja, você vai se habituando, porque você precisa sobreviver, não é? Enquanto todo mundo quer que você morra. Eu vi tanto isso, não é? Gente que lutava pelo lugar, para que o lugar tivesse dignidade, quisesse mudar, quisesse ter representatividade, nós somos sim um pedaço da cidade e tudo, mas eu vi tanta gente assim, não, eu só quero não morrer. Não é? E é triste que tenha sido reduzido a tudo isso, ou a só isso, melhor dizendo. Sim, mas aí quando você pensa assim, em termos de Brasil, ao mesmo tempo que a gente tem muita gente vivendo nas favelas, e hoje a gente tem ainda o fenômeno da população de rua, você sabe também que existem latifúndios que são maiores do que muitos países da Europa, por exemplo, no Brasil. Só que, Pedro, a gente poderia falar assim, bom, se tá ruim aqui no meio urbano, então eu vou pra Goiás, né? Porque lá tem bastante terra. Se eu chegar num cantinho lá, não vai ter problema, ninguém nem vai ver que eu tô ali. Só que você sabe que se quando você chegar lá, você vai ser morto. Né? Pior do que na cidade urbana, na zona urbana. Assim, quando eu vou visitar a família lá do Mato Grosso do Sul, né, os pais da Letícia, a gente passa aí por dentro de estradas em que no caminho para a cidade dela há acampamentos, assentamentos de sem terra. Primeiro, o lugar é mega insalubre, sabe, Alexandre? Insalubre de estar na beira de uma estrada, você tá a própria sorte, cara, pode chegar ali o dono da fazenda, né, ou daquele pedaço de terra no meio da noite, sem, como é que se diz? Sem iluminação e nada, e acabar com aquelas pessoas. Sim. Não é? Você não tem esse fenômeno que o Alexandre fala, eu vi muito ilustrado nessas realidades, assim, e da última vez que a gente passou bem à noite, e a gente olhava e a gente falava, gente, que risco, imagine você dormir assim, totalmente sem proteção, não é? Mas é gente que tá tentando alguma coisa na vida, mas é triste que um país como o Brasil negue a essas pessoas esse direito de ter um lugar no
no sol, né? Sim. Isso acontece também nesse fenômeno da favela, né? A favelização, ela é definida não só pela precarização, mas pela abundância de alguns, de você saber que existem praias que são privadas, né? Você saber que existem lugares que você, como brasileiro, você não pode entrar porque se diz, não, esse pedaço de chão aqui, ele é privado, né? Seja na floresta, seja na praia. E então, assim, qual é o lugar que te permitem ter uma sobrevida? É na favela ou é na rua, né? Ou é isso ou é a morte, porque mais do que isso não lhe é permitido. E isso acontece hoje, né, em Calcutá, isso acontece hoje na periferia de Paris também, né? Então, aquilo que parecia ser algo até medonho pra gente, algo que parecia ser uma vergonha que só nós tínhamos, hoje tá aí pelo mundo inteiro. Então, por isso que faz sentido falar na favelização e na brasilianização do mundo também. Porque no fim é a precarização, o Alexandre colocou aqui isso na pauta, eu acho importante a gente, nem que seja rapidamente, falar, é a precarização daquilo que o Papa Francisco diz ser primordial para cada ser humano, que é o teto, trabalho e... terra. E terra a gente tem que lembrar que é alimento, né? Sim, sim. E a favela é a precarização de tudo isso, não é? Esse fenômeno, não é? Você não tem um teto, e teto significa segurança, não é? Você que ouve esse programa e tem aí um teto, um lugar seguro, no qual você pode passar uma chave, você sabe que vai dificultar um pouco a entrada do ladrão. Bom, há lugares na favela em que você não tem um teto seguro, e a gente falava aí dos acampamentos de sem terra, em beira de estrada, ali quanto menos tem teto, não é? Você não tem trabalho, a precarização do trabalho, é a galera que tem que abrir MEI, ou nem isso, não é? Ou nem isso, tem que sobreviver aí das dificuldades diárias de sair com um isopor cheio de alguma coisa para vender e torcer para voltar com isso vazio, assim, quando não a polícia lhe toma, né? É assim, você tem que pegar uma bicicleta emprestada de um banco que não é o seu patrão, para vender, para levar uma comida de um restaurante que também não é o seu patrão, para entregar para um aplicativo que media a coisa, mas também não é seu patrão, para entregar para uma pessoa que te contratou, mas que também não é seu patrão, né? E chamam isso de empreendedorismo. Isso é a favelização do trabalho, na verdade. Sim, sem dúvidas. A gente falou sobre isso um pouco lá no programa sobre os Faria Limers, não é? Total. E, sem dúvidas, a questão da terra, não é? Que é a produção. Ora, se o povo tudo produz, a ele tudo pertence. E aí você veja, esse exemplo que o Alexandre acabou de dar, do cara que pega a bicicleta do banco para entregar para um aplicativo, de um restaurante que ele não é dono, de alguém que contrata o serviço dele que também não é patrão dele. Ele é de quem, então? Ah, ele é por ele mesmo. E o quanto ele ganha em toda essa transação em que existem pelo menos 4 pessoas mais endinheiradas que ele? Quanto ele ganha desse trabalho que ele vende, esse tempo que ele vende, não é? E aí entra toda a questão da mais-valia. Você precariza tudo, não é? E te garanto que quem trabalha nessas situações não é o cara que tem uma casa própria, uma vida relativamente confortável. É o que está pelejando para viver, o que foi jogado pro morro para não cair na ponta da praia, não é isso, Alexandre? Perfeito. Agora, Pedro, se por um lado nós temos a favelização como algo que está dado, a gente tem que olhar também para aquilo que é o projeto que é o Brasil, e talvez que a gente pode falar o projeto que era o Rio, né, em termos de cidade capital do Brasil, que inclusive deixou de ser, né? E talvez isso também nos ajude a entender, né? Uma capital que deixa de ser capital é como um projeto que você fala, não, esse Brasil eu não quero mais, então vamos começar um outro Brasil num outro lugar, né? Que é Brasília.
Mas seja no projeto que é Brasília, seja no projeto que era o Rio, que era para ser uma cidade da Belle Époque, né? Quando você pensa aí naquilo que... na transição do Império, né? Do vice-reino pro Império, pra República, você tem essa ideia de que o Brasil é o país do futuro, né? Então, as coisas não tão boas, mas vão melhorar, as coisas ainda não chegaram a ser o que deve ser, afinal de contas aqui não tem terremoto, aqui faz sol o ano inteiro, então vai dar tudo certo. Só que esse tudo certo não acontece. Não vai, né? Não vai, né? Não vai, é o eterno futuro que não chega. É a potência que vai ser ato e nunca é? E que nunca é. O Brasil é o país do futuro. Isso se falava muito ali no período da ditadura militar, não é? Falava, o Brasil é o país do futuro. Qual o futuro? Futuro de quem, não é, Alexandre? Futuro de quem? É o futuro da milícia? Quem é miliciano hoje tá bem, não é? Pega o Queiroz aí, continua aí de boa, apoia o presidente nas redes sociais, ri da nossa cara, não é? O Brasil agora vai sediar a Copa América, calcule só, veja só as coisas. Tem motocadas de Cristo espalhadas agora pelo Brasil, o presidente vai fazer essas jornadas, ou seja, tá dando certo pra quem? E pra quem não dá, não é? Tá dando certo pro branco, pro cari, tá dando certo pro branco. Não tá dando certo pra quem tá na favela, pra quem tá no morro, pra quem foi sequestrado e não teve direito agora de viver uma liberdade plena e verdadeira, não é? Aí quando você pensa, né, que a gente tinha tudo pra dar certo, mas nunca dá certo, você pensa que, de certa maneira, também a gente se contentou com o não dar certo, né? Vamos acochambrando aqui, vamos do jeito que dá, vamos fazendo as coisas assim meio que no improviso. Então, a gente vê que essa ontologia do país do futuro leva a gente a ser um povo cheio de querer ser, né? Então a gente gosta dessa coisa do improviso, a gente bate no peito e se ufana de consertar a chinela com o prego, sabe? É o país da gambiarra, né? O país da gambiarra, né? Mas o quanto que isso é ao mesmo tempo aquilo que somos e também aquilo que lutamos para continuar sendo, para de fato esse futuro não chegar. Sabe essa ideia da autossabotagem? Né? Sim, mas você acha que essa autossabotagem é de quem quer chegar ou de quem tá lá em cima? Eu acho que você tem, por parte da maioria da população, uma autossabotagem que ela é quase como uma tentativa de não enxergar as coisas, né? Então a gente acredita que é o país do futuro exatamente para não enxergar o quão fundo é o buraco, né? Então a gente continua olhando para frente para não se situar de fato. Agora, do ponto de vista de quem tá em cima, é o país do futuro, porque, de certa forma, eles já estão vivendo no futuro, né? Assim, e aí você pode pensar também no Rio de Janeiro, quem está no futuro, vivendo bem, né? Nesse país do futuro, no Rio de Janeiro. Eu vou te dizer três marcas importantes nos dias de hoje. A Globo e os globais, né? Edir Macedo e a Igreja Universal e as milícias que chegaram ao poder do país, né? Então você tem a Globo, que vende toda uma imagem, não só pro Brasil, mas pro mundo, de que olha, aqui é a terra maravilhosa e tal, e a gente compra isso todo dia, né? A Globo ainda domina o nosso imaginário. E tanto que você vê aí nas manifestações desse final de semana a tentativa descabida de não mostrar o que aconteceu nos outros... Fazer que não aconteceu. Exatamente, né? Então, é assim, pra quem tá no futuro,
olha aqui, olha outras coisas, não precisa se preocupar com o que aconteceu nas manifestações contra o Bolsonaro, né? Aí a coisa pegou tão mal que aí nos telejornais do jornal repercutiram? Mas nos telejornais repercutiu. Mas, digamos, no jornal, e aí você fica pensando, quem lê jornal hoje no Brasil, né? Então. Mas interessa manter como está, né? Aí outra marca, tipo exportação do Rio e do Brasil. Igreja Universal. Sim. Cara, você pensa que o neopentecostalismo foi algo que chegou pra nós via Estados Unidos, né? Esse protestantismo norte-americano e essa ideia da teologia da prosperidade, e que no Brasil foi tão refinada, cara, que a gente tá exportando isso pro mundo, né? Esse evangelismo que diz pra todo mundo, olha, você tá aí no buraco, mas eu vou te vender o futuro aqui, né? E o futuro é no céu, então em vez de ser o futuro pra frente na linha do tempo, é pra cima, na vertical, né? E aí, quem são os únicos que enriquecem de fato? Quem são os únicos abençoados? São os pastores dessas igrejas que vendem a prosperidade, né? E por fim, você tem a milícia, né? A bancada da bala que se estabeleceu aí no poder, e aí a gente podia desdobrar isso melhor, quem sabe, num próximo programa, mas que vende, Pedro, a ideia de que o futuro está nas suas mãos e ela tem 9mm e 12 balas no pente. Cara, assim, você me deixou bem triste agora falando tudo isso, Alexandre. Confesso a você que eu fiquei mal agora. Que horror. Ai, cara, que tristeza. Onde é que a gente veio se meter? O que eu fiz pra merecer isso, hein? Cara, assim, o que mais dói, Alexandre, o que mais dói é a gente perceber que a gente chegou a isso consciente de que estava chegando. Mas o que mais dói também, Alexandre, é perceber que isso é um plano, sim, entendeu? Sim. De que há vontade de que o Brasil fosse desse jeito. Por exemplo, a entrada do televangelismo, ele é, na verdade, um plano norte-americano, sim, não é? É você trazer para cá, pro Brasil, um modelo de religião que seja antagônico ao modelo que vinha sendo desenvolvido, por exemplo, pela teologia da libertação. Porque era perigoso que a religião estivesse despertando nas pessoas uma consciência social. O Chomsky, que tá na moda agora, não é? O Chomsky já falava sobre isso, não é? Ele falava assim, essa invasão evangelística na América Latina, parecendo esses televangelistas, ela na verdade é uma tentativa de fazer com que esse pensamento da teologia da libertação seja desbastado, e isso acaba acontecendo. Aliás, aconteceu de maneira tão forte que até a Igreja Católica no Brasil adotou esse modelo, não é? Adotou para si esse modelo, e é um modelo que é alienante, e aí as pessoas vão falar, não, mas religião não tem que falar de política. Aí de novo a gente vai dar uma volta nas coisas, não é? Ora, olhe Jesus criticava claramente as estruturas do seu tempo. Olhe as outras partes do Primeiro Testamento. É Deus claramente criticando estruturas que eram causadoras de morte, não é? E a partir do momento que você é catequizado a dizer, não, precisamos só falar de Deus e de salvação, e de fato precisamos, mas a gente precisa lembrar, aprender um pouco sobre teologia também, sobre isso, a questão da salvação, não que isso isente a gente, mas o mundo precisa ser transformado em um lugar de reino de Deus, e isso só é possível com uma fé verdadeiramente transformadora. E esse fenômeno, que também entrou na Igreja Católica, é prova exatamente disso, sem contar, a questão da milicianização, a questão dos globais, ou seja, de toda essa situação que se instala no Brasil, mas esse ponto religioso, ele precisa ser visto com muita atenção, porque de fato ele é um sintoma dessa colonização.
porque é de fato uma colonização. Mas eu acho engraçado como que, de certa forma, o intento, né, esse esforço norte-americano de minar, eu não sei nem o quanto que isso é intencional também, ou se a gente acaba fazendo teoria da conspiração, Pedro. Não, assim, o que o Chomsky fala... Não, eu também tive muito medo quando li isso. Mas não é que é intencional. Mas o Chomsky fala, e eu concordo, que você quer ganhar um território, você ganha culturalmente. Então. E religião também é cultura. Só que... Então você traz um modelo de religião que aliena, é mais fácil. Só que aí é que é o ponto, porque eu acho que esses missionários tomaram uma invertida... Principalmente quando você em Angola, pensa... né? Não, tomaram uma invertida no Brasil mesmo, cara. Porque quando você pensa que eles iam trazer um modelo de evangelismo, né? Assim, pensando do melhor, né? Com a melhor da intenção do evangelismo norte-americano, sabe? De converter e tal para aqueles valores próprios da ética protestante, sabe? Do trabalho e do suor e tal. E o que a gente vê hoje é o contrário. É tipo o Edir Macedo e o R.R. Soares exportando para os Estados Unidos essa religião que é de prosperidade, mas ao mesmo tempo da malandragem, sabe? No pior sentido do termo. Sim. De, olha, eu vou enriquecer tirando aí daqueles que já não tem muita coisa, um pouco que eles têm, né? Então, assim, você vê que esse reacionarismo junto com esse fundamentalismo, ele cola muito hoje, não só no Brasil, mas também nessas camadas mais pobres que estão nos Estados Unidos, que muitas vezes é dos latinos também, como uma inversão daquilo que esses primeiros missionários tentaram, sabe? Isso não deixa de ser irônico, porque... O Brasil adaptou a malandragem. O Brasil malandrizou a coisa e agora tá incutindo essas ideias lá nesses territórios que antes eram assim, não, porque aqui é American Way, você trabalha, você prospera e tal, e não, né? A ideia da teologia da prosperidade brasileira não é trabalhe e prospere, Deus vai te dar, né? Dê que Deus vai te dar. Então não é bem o trabalhe e prospere, trabalhe sim, mas porque de uma maneira mágica Deus vai te dar, então você vai dando que a gente vai crescendo junto. E não cresce, né? Só quem cresce é quem vai recebendo. Olha, a carioquização do Brasil, a brasilinização do mundo, a gente podia exportar tanta coisa e a gente anda exportando esse nosso jeito, que na verdade é um jeito bem humano e na verdade a gente é só um laboratório daquilo que pode ou esteja acontecendo no mundo inteiro. Acho que deu, né, Alexandre? Já fiquei tristão, hein? A ideia não era ficar triste... Mas não tem como ficar animado, né, meu? Não tem como ficar animado. E eu vou te dizer mais, Pedro. Pra gente ir terminando, né? Nós que somos paulistanos e tal, e ficamos mal com essas coisas e até não conseguimos debochar tanto assim, porque o paulistano, ele se entende a partir do carioca, você sabe, né? Porque a gente tenta ser uma antítese. Mede, né? A gente se mede, a gente tenta ser essa antítese. Esses caras sisudos que falam, que brigam, que querem protestar e na verdade também não saem de lugar nenhum, né? E é isso. Sim. Somos todos cariocas. É isso. Somos todos cariocas. Pro bem e para o mal. Até não querendo sê-lo. É isso, né, Alexandre? Semana que vem a gente volta. Quem sabe com um tema mais animado ou não. Vamos ver. É isso, eu fico por aqui. Eu vou dormir que amanhã cedo tem que trabalhar, não é? E um beijo. Um abraço. E um aperto de mão, meu irmão. Boladão. Falou. Cuidado com a mão boba. Falou.